Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 57. Assim está escrito: Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o texto que vamos meditar e, nesta oportunidade, falar sobre em Cristo temos a certeza da vitória. Aqui, quando Paulo estava escrevendo aos irmãos da cidade de Corinto, a igreja que havia sido estabelecida ali, mas que estava enfrentando uma séria dificuldade, porque havia se infiltrado no meio do povo de Deus alguns que eram contrários e não serviam verdadeiramente ao Senhor, mas se colocaram no meio do povo de Deus tão somente para gerar dificuldades, criar problemas e suscitar dúvidas diante daquele povo. Este é o papel dos infiltrados. Aonde quer que houver um povo, na sua simplicidade, na sua pureza, servindo a Deus, ou num trabalho, ou numa escola, ou em qualquer lugar, onde houver este grupo, sempre vão existir infiltrados que vão entrar no meio daquele povo, com o único objetivo de desestabilizar, desacreditá-lo, suscitar dificuldades, desarmonias e contratempos. Este é o trabalho dos infiltrados. E todos os infiltrados, eles são alimentados pelo diabo, porque isto é próprio do príncipe das trevas. Ele procura se infiltrar no meio do povo de Deus. Observe que quando os filhos de Deus foram se apresentar diante do Senhor, a palavra de Deus diz que foi Satanás entre eles. Ali já estava o primeiro infiltrado no meio do povo de Deus para suscitar descontentamento. E por aí segue-se. E nós observamos que estas coisas foram iniciadas por Satanás, e como a humanidade pecou, desagradou, desobedeceu a Deus, caiu nas mãos do adversário, ele a subjugou e a escraviza, ele coloca essas estratégias nestas pessoas no intuito de elas entrarem e então fazerem toda sorte de confusão no meio do povo. O próprio Satanás. Esta foi uma demonstração que ele apresentou-se junto com os filhos de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo, diz que ele se transfigura em anjo de luz. Ele se transfigura em obreiros de Deus. Então, esse é o trabalho do infiltrado. E aqui, nesta cidade de Corinto, havia entrado alguns destes seguidores de Satanás, se colocaram no meio do povo de Deus e começaram a trazer para eles dificuldades, dizendo que não existia ressurreição, de que Jesus não ressuscitou, de que quem acredita na ressurreição está perdendo tempo, e por aí vai. E aqueles irmãos ficaram com uma certa dificuldade. Não era para menos. Eles tinham sido ensinados a respeito da morte, sepultamento, ressurreição de Jesus. E agora, como é que chega alguém, ganha a confiança daquelas pessoas e diz a elas que tudo isto não é verdade? Quando isto chegou ao conhecimento do apóstolo Paulo, ele então, usado pelo Espírito de Deus, dedicou todo este capítulo 15 de 1 Coríntios
para falar somente sobre a ressurreição de Jesus. Tirar as dúvidas, as ervas daninhas, os venenos que os infiltrados tinham colocado no meio daquele povo, e ele então fez uma clara demonstração da realidade da ressurreição, mostrando Jesus como a primícia, depois os que são de Cristo na sua vinda. E a Escritura afirma seguramente que haverá ressurreição, tanto de justos quanto de injustos, uns para a vida eterna, outros para desprezo e vergonha eterna. Mas que acontecerá, sim, acontecerá. E Paulo, então, após tecer o argumento direcionado pelo Espírito Santo, estabelecendo cada coisa por sua ordem, ele chega ao final deste capítulo dizendo o seguinte: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, mostrando que por ocasião do arrebatamento, a vinda de Jesus para buscar o seu povo, que é chamado arrebatamento, ou rapto, ou vir de surpresa. Nesta ocasião, aqueles que morreram em Cristo, eles haverão de ressuscitar e receberem um corpo glorificado para estar diante da presença do Senhor. Os que estiverem vivos serão transformados e juntos os vivos mais os ressuscitados, ambos glorificados, subirão aos ares à presença do Senhor Jesus. E nesta ocasião, Paulo deixou escrito que convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Quando isto acontecer, será por ocasião da vinda de Jesus e da ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação dos vivos em Cristo. Então, quando isto acontecer, então, quando o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Por quê? Porque a morte, à luz da Bíblia, é o salário do pecado. E Paulo deixou bem claro que a morte será o último inimigo a ser vencido. Mas já afirmou de maneira categórica que a morte será vencida. Ela não vai nos vencer por ocasião do encontro com Jesus. Pelo contrário, a morte será vencida pela vida ressurreta diante da presença do Senhor. E aí ele dialoga dizendo: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. E aí ele conclui: mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus é o grande vencedor. Jesus é aquele que enfrentou toda esta sorte de dificuldades e o próprio adversário e venceu em todas as esferas. Jesus o venceu no momento da tentação, Jesus o venceu no momento da cruz, Jesus o venceu quando foi ressuscitado, Jesus venceu em todas as situações. Até mesmo quando Jesus desceu, a palavra de Deus diz que ele desceu às partes mais baixas da terra. E ele, quando se volta e dá aquela revelação a João na ilha de Patmos, ele diz: eis aqui
o que foi morto, mas estou vivo para todo sempre e tenho comigo as chaves da morte e do inferno. Quer dizer, ele venceu a morte, venceu o inferno, tomou o poderio de Satanás e traz com ele. Está com Cristo agora. Então, esta grande vitória que Jesus conquistou, ele colocou à disposição de cada um de nós. Então, nós podemos e devemos nos firmar na vitória conquistada pelo Senhor Jesus Cristo, porque ele fez isto em nosso lugar. Quando lá no capítulo 16 de João, o versículo 33, ele diz: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então Jesus venceu o mundo e colocou essa sua vitória à nossa disposição. Então a vitória vem de Deus através de Jesus. Por isso que o crente, ele já se declara vitorioso, vencedor. Por quê? Porque Jesus já venceu. A vitória de Jesus já foi consumada. Não tem mais nada que altere isto e que coloque-o como perdedor. Ele é o vitorioso, ele é o vencedor. Jesus venceu a tudo e a todos. Ele venceu o pecado, ele venceu a Satanás, ele venceu a morte, ele venceu todas as coisas. E agora estas coisas colocam-se diante de nós. Ele venceu. A vitória está assegurada, está garantida. Quando ele estava no alto do Gólgota, ele disse: Pai, está consumado a obra que me deste a fazer. Ali foi o brado de vitória de Jesus. O adversário, pensando que com a morte de Jesus, ele se apropriaria das pessoas, porque Jesus estava morto, mas ele não sabe que o plano de Deus era que Jesus fosse levado à morte por causa dos nossos pecados, fosse sepultado, mas a profecia estava de pé, dizendo que ao terceiro dia ele haveria de ressuscitar. E não era simplesmente sair do túmulo, mas era ressuscitar de maneira triunfante, vitoriosa, gloriosa. É como João revela no primeiro capítulo de Apocalipse. Ali está o quadro de Jesus, o vencedor. Observe como ele se apresentou a João naquele dia do Senhor. E diz aqui, olha: e fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: o que vês, escreve-o no livro, envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi os 7 castiçais. Os 7 castiçais são, e no meio de 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, veja agora, vestido até os pés de um vestido comprido, cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, seus olhos como chama de fogo, seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E tinha na sua mão, na sua destra, as 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 gumes, ou de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E João disse: e eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto. Mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Aqui está o retrato do vencedor, do vitorioso, do glorioso, do impoluto, do majestoso
Jesus Cristo, Filho de Deus, que morreu, foi sepultado e ressuscitou, trazendo-nos a garantia, a confirmação da nossa vitória. E quando Paulo escreve à igreja de Corinto, ele diz: graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós podemos plenamente afirmar que em Cristo nós temos a certeza da vitória, porque esta vitória já foi ganha por Jesus. E nós somos participantes desta vitória, porque ele a colocou à nossa disposição. Então, diz-nos a palavra, Paulo escrevendo à igreja de Roma, aos romanos, no capítulo de número 8, observe o que foi que ele escreveu. No capítulo 8, os versículos 31 a seguir, diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas veja o brado. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quem nos amou? Jesus. Então, por Jesus, em todas estas coisas, elas não terão o poder de nos abalar, de nos tirar da presença do Senhor, porque em todas elas nós somos mais do que vencedores. Não é somente vencedores, é mais do que vencedores. Por isso, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Esta vitória, ela vem a nós através da fé. A fé em Deus, porque a vitória foi conquistada por Jesus. Ele colocou à nossa disposição. Então nós precisamos exercer em Jesus a fé para tomarmos posse daquela vitória que ele conquistou e colocou à nossa disposição. E nesta vitória garantida, assegurada, concluída por Jesus, nós triunfaremos sobre tudo quanto se levantar contra nós para nos fazer recuar, voltar atrás ou dar as costas para Jesus. Em Jesus somos vencedores. E Paulo, escrevendo ainda em Romanos, no capítulo 16, o versículo de número 20, veja o que é que ele deixou aqui escrito. Ele diz assim: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo de vossos pés. Então Deus, através do seu poder, da pessoa de Jesus, esmagará debaixo dos nossos pés a Satanás. As pessoas hoje ficam pulando aqui, pulando ali, e diz que estão pisando na cabeça de Satanás. Mas quem vai esmagar, aqui está dito que é o Deus de paz.
Quem venceu a Satanás foi Jesus. Ele o venceu em todas as esferas da vida e colocou a vitória dele sobre Satanás à nossa disposição. Nós, de nós mesmos, não temos como enfrentá-lo e nem fazer chacota com ele e dizer que estamos pisando nele, estamos esmigalhando-o debaixo dos nossos pés. Não é assim que diz a palavra de Deus. Ela diz: e o Deus de paz esmagará em breve. Se está dizendo em breve, está dizendo futuro. Satanás debaixo dos vossos pés, do meu, do seu, do nosso, em breve. E diz aqui: embaixo dos vossos pés. Então, observe que vitória importante nos foi garantida por Jesus. Então, nós vencemos Satanás através de Jesus. Nós vencemos a morte e o inferno através de Jesus. Nós vencemos a carne através de Jesus. Por quê? Porque a carne procura dominar sobre a nossa vida. E se a carne domina, o espírito fica aprisionado. E a carne passa a reinar. E todas as inclinações da carne, à luz da Bíblia, são morte e inimizade contra Deus. Então, nós temos em Jesus também a vitória sobre a carne. E a carne ficará crucificada, subjugada, e o nosso espírito será liberto e terá plena liberdade de adorar e servir a Deus e subjugar o nosso corpo para que cumpra as funções do Espírito, adorando a Deus na beleza da sua santidade, em espírito e em verdade. Então, vencemos a carne. Vencemos também o mundo. A palavra de Deus diz: já vencestes o maligno. A palavra de Deus está em vós. Já vencemos o mundo. Em 1 João, no capítulo 2, aqui está escrito. 1 João, capítulo 2, diz assim, versículo 14. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, mancebos, porque sois fortes. A palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, haveremos, sim, de vencer também o mundo. De vencer, conforme já falamos, a Satanás. Vencer o mundo. Vencer a morte. Vencer o inferno. Vencer a sepultura. A palavra de Deus diz, através de Isaías, que Paulo relatou, lá no livro de Isaías, no capítulo de número 25, o versículo de número 8, está escrito assim: aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. E 26 de Isaías, e versículo 19 diz: os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão, despertai e exultai, os que habitais do pó,
porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Então, observamos aqui a clareza com que Paulo deixou registrado aquela expressão. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, todo crente, homem, mulher, jovem, criança, ancião, salvo por Cristo Jesus, ele tem assegurada, ele tem esta garantia, esta vitória certa através de Jesus. Então, em Cristo, temos a certeza da vitória. Por Cristo, nós sempre estaremos vencendo. Então, não podemos nos preocupar com o barulho, com as vozes estranhas, com os infiltrados que sempre vão aparecer no meio do povo de Deus para suscitar dúvida, para causar o terror diante deles e desestabilizar aquele povo. Mas quem conhece a palavra de Deus e sabe perfeitamente o alcance da obra poderosa realizada por Jesus e a conquista completa e final que Jesus conquistou e colocou à nossa disposição, quem tem este conhecimento e esta convicção da realidade da vitória de Jesus Cristo, ele não se deixará levar por qualquer pensamento ou atitude destes que se infiltram no meio do povo de Deus para corromper a comunhão dos fiéis e para fazer com que morra no coração deles a esperança garantida pela vitória de Jesus. Mas este versículo de 1 Coríntios, ele coloca por terra todos estes subterfúgios que estas pessoas querem aplicar no meio do povo de Deus. Então nós precisamos e devemos dizer em alto e bom som, até que isto fique realmente entronizado no nosso coração, com aquela convicção absoluta de que a palavra de Deus é imutável e que o que ela diz está dito. A palavra de Deus não vai dizer, ela já disse, está escrito. Jesus não vai vencer, Jesus já venceu. Então veja a diferença que faz. Por isso que nós precisamos ter muito cuidado, porque este pensamento de que a palavra vai dizer, de que Jesus vai dizer, de que as coisas ainda estão por acontecer, isto parece me dar a entender que é um posicionamento do infiltrado. Porque se vai dizer, ela não disse. Se ela não disse, está dito que vai dizer, pode ser que ela também não diga. E aí, como é que fica a nossa convicção? Como é que nós vamos afirmar a nossa convicção numa coisa que ainda não aconteceu? Então, nós temos que nos firmar naquilo que já está dito. Então, diz-nos aqui, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus já venceu há mais de 2000 anos atrás. A vitória já está sacramentada. Jesus não vai vencer. Jesus já venceu. Então, quando eu digo que ele já venceu e colocou isso à minha, à sua, à nossa disposição, isso nos dá convicção, porque ato acontecido. Ninguém muda o que foi feito. O que vai acontecer pode ser mudado. Mas o que já aconteceu, não tem como mudá-lo mais. A história registra como aconteceu. Então, este é um ponto importante. E por que nós cremos na ressurreição que está prometida para acontecer? Por quê?
porque ela está fundamentada na ressurreição de Jesus, que já aconteceu. Então está dito, assim como aconteceu a ressurreição de Jesus, e ele foi feito a primícia dos que dormes, o primeiro que ressuscitou para nunca mais morrer, assim também os que creem em Jesus Cristo haverão de ressuscitar. Por quê? O fundamento está em Jesus. A ressurreição de Jesus já foi feita. Jesus não vai ressuscitar. Jesus já ressuscitou. Então, por isso é que nós podemos ter esta plena certeza, esta plena convicção da vitória que nos foi assegurada por Jesus na cruz do Calvário, seja no brado, seja na sepultura, seja na ressurreição, seja na vitória contra a morte e o inferno. Jesus venceu em todas as instâncias, em todas as áreas. A vitória de Jesus é maravilhosa, é estupenda. E nós não podemos nos apequenar diante destes argumentos que vêm até nós para suscitar dúvida no que está na palavra de Deus. Não cremos nestas inovações, nestas mentiras, nessas induções. Cremos na palavra de Deus. Paulo disse, cri, por isso falei. Nós também cremos, por isso falamos. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos dá. Por que ele nos dá? Porque nós estamos vivendo hoje. Então, ele nos dá. Agora, quando ele conquistou a vitória? Lá no Calvário, lá na ressurreição, há mais de 2000 anos atrás, ela já foi concluída. Mas eu estou vivendo hoje. Você está vivendo hoje. Então, ele dá vitória a mim hoje. Ele dá vitória a você hoje. Os que viverão para o futuro e crerão em Cristo, nós dizemos hoje, ele dará a eles a vitória. Mas no tempo deles, eles vão dizer, ele nos dá a vitória por Cristo Jesus. Esta é a nossa afirmação hoje. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Considera-te irmão, irmã, jovem, adolescente, criança, ancião, obreiro, responsável, seja quem for você, crendo em Cristo, desfrutando a salvação, creia que você é vencedor através de Jesus Cristo. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, em que se baseia a nossa vitória? Na vitória de Jesus. A vitória de Jesus colocada à nossa disposição. Nós, pela salvação, nos beneficiamos da vitória de Cristo. E ela não é somente uma simbologia, ela é real para a nossa vida. É a nossa garantia de fé e de vitória. Então, através do Senhor Jesus, nós recebemos a vitória sobre a morte, porque ele venceu, nós vamos conquistá-la, a vitória sobre o inferno, a vitória sobre Satanás, a vitória sobre a carne, a vitória sobre o mundo e a vitória sobre a sepultura. Então, todas estas vitórias nos estão garantidas pela vitória de Jesus. Jesus venceu todas elas. E ele é o nosso grande vitorioso, vencedor, triunfante, maravilhoso. Ele coloca isso à nossa disposição. E nós recebemos pela fé, glorificamos a Deus e participamos desta vitória e proclamamos que somos vitoriosos em
Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus continue abençoando-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.